Alô, Godgers! Muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Nina20 e para você que é a sua primeiríssima vez aqui no canal, eu te recomendo assistir o vídeo até o final. E se você gostar, você já sabe o que tem que fazer. Curtir, dar like, compartilhar, às vezes com um amiguinho ou amiguinha que talvez você acredite que vai gostar. E é isso. E para os velhos do canal, né? A primeira coisa que eu queria desejar para vocês é um feliz 2024, feliz ano novo, que vocês corram atrás das coisas de vocês, que vocês tenham tido um tempinho na virada do ano, quando foi feriado, para vocês colocarem metas para vocês mesmos, metas de crescimento e metas é o quê? Para vocês se tornarem homens melhores. Gente, é o seguinte, vocês estão vendo que tá tudo muito mudado aqui, né? É o seguinte, meu cenário tava bagunçado e eu queria fazer um vídeo para vocês, eu não tô 100%. Minha virada do ano veio com o que vocês estão vendo agora, né? Eu tô sem voz, tô tossindo bastante, mas assim, a minha vontade de trazer algum conteúdo para vocês, né? De trazer conteúdo de qualidade para vocês era bem maior e eu falei assim, não, eu vou gravar assim mesmo. Então assim, vocês vão perceber que a pessoa precisa pintar o cabelo urgentemente, que essa câmera é tão boa do iPhone 15, que ela, cada micro... Gente, aparece tudo. Eu só percebi que eu tinha que pintar o cabelo depois que eu comecei a gravar. Porque senão eu ia falar assim, não, dá pra aguentar mais um mês, 2 meses, por aí vai. Mas essa câmera é tão boa que eu fiquei até assustado. Eu falei assim, gente, dá pra ver tudo. Depois que a gente também passa dos 30, né, com a câmera dessa, a tecnologia tá avançando, se não ficar em dia com os botox, tá tenso. Mas enfim, brincadeiras à parte. O que eu queria dizer pra vocês para o vídeo de hoje, eu queria trazer um conteúdo que é um conteúdo polêmico, mas ao mesmo tempo eu queria terminar o vídeo de uma forma, principalmente para os homens, mais motivacionais, tá bom? E assim, por que hoje eu tô fazendo esse outro formato? Porque assim, até preparar o cenário, meu cenário tá todo bagunçado, e assim, quando eu tô desse jeito, quando eu tô doente, gente, eu não tenho paciência, eu não tenho paciência de arrumar cabelo, não tenho paciência de maquiar, sabe? Quando a gente tá doente, a gente só quer tá bem. Tá? Então, é essa a conclusão. E assim, eu queria também fazer uma coisa um pouquinho mais natural, porque constantemente vocês me veem arrumada, maquiada e tudo para fazer vídeo, só que nem tudo é só assim. Então eu queria que vocês me conhecessem com esse outro lado, né? Quem eu sou realmente e tal, né? Com os cabelos brancos, passou dos 30, o Botox também precisa já começar a fazer, né? E por aí vai. Mas por que eu brinquei com vocês dessa forma? Porque... nesse mundo de mídia, redes sociais por aí, tá? Todo mundo quer mostrar a melhor versão de si mesmos. E hoje eu queria fazer o contrário disso. Eu queria fazer o 2024 para mostrar para vocês o seguinte, que a vida não é a vida do Instagram, que a vida não é aquilo que a gente constantemente vê, efeitos, edições e por aí vai. Então eu falei assim, não, então eu vou fazer isso diferente hoje, só com luz natural ali da janela, e eu desse jeito, tá bom? Lembrando que eu vou parar algumas vezes o vídeo, tô tossindo muito, tô perdendo muita voz, mas eu quero que vocês sejam muito pacientes comigo, tá bom? Então hoje eu trouxe pra vocês um vídeo do Ismael, do canal Ismael. É um canal de fofoca. Mas por que eu trouxe o vídeo dele? Porque eu queria fazer um vídeo hoje, para o primeiro vídeo, um vídeo motivacional para vocês homens, tá? É uma ideia de trazer essa noção da Red Pill, mas é uma noção de trazer uma Red Pill e talvez terminar o vídeo com um conteúdo realmente mais motivacional. E eu espero muito de coração que vocês gostem, tá? Então, assim, assiste até o final, tá? Coloca na velocidade 2, entendeu? Tô dando o meu máximo nesse exato momento, porque essa noite não foi fácil, noite que eu tive muita febre. Mas é isso, gente, acontece, mas eu juro, eu tô aqui justamente pro meu compromisso que eu tenho de passar informação para vocês, tá bom? E faço isso com muito carinho. Então vamos lá? Então vamos pro vídeo do Ismael. E aqui nós temos uma menina que está em Paris e ela fala 3 motivos para você parar de namorar com um pobre. Vamos falar um pouquinho a respeito? Se ele é pobre é porque ele não é muito inteligente. Entendo. Aqui eu já me senti muito ofendido porque eu cresci pobre. E aqui você, numa tacada só, você já ofendeu minha mãe e meu pai. E quase todos os meus amigos. Eu tenho muito amigo pobre ainda, gente. Eu não tenho um preconceito nele. Eu falo como se eu fosse milionário, né? Obviamente é brincadeira, diferente dela que falou bem séria, tá? Bem séria. Muito séria. Segundo, se ele é pobre é porque ele não é uma boa pessoa. Mulher, menina, véia. Assim, a minha mãe e meu pai são as melhores. Difícil engolir esse vídeo, né? Do que a menina tá falando e o fato do cara só falar da mãe dele, do pai dele, por aí vai. Mas vamos mandar mais um pouquinho aqui. Se ele é
pobre é porque ele não faz nada direito. Nossa. Caramba. Né? Nossa. Eu sinto que eu não preciso falar pra demonstrar o que eu tô sentindo, né? Eu acho que a gente já chegou num nível de simbiose que, assim, eu não preciso dizer pra vocês que isso aqui é absurdo. Mas eu vou falar. De certa forma, eu também acho um absurdo o que essa menina tá falando. Mas eu quero trazer alguns conceitos e, enfim, vamos deixar correr. Né? Eu acho importante. O que é a pobreza? O que é a pobreza? O que é ser pobre? É você não ter dinheiro. De onde vem o dinheiro? Do capitalismo. O capitalismo é um sistema justo? Não. Você acha normal uma pessoa ter tanto dinheiro que ela não vai conseguir, nem se ela quisesse, em vida, gastar todo esse dinheiro? Não é justo. Por que existe gente pobre? Porque a exploração das pessoas fez com que determinados países não tivessem mais recursos, enquanto outros países têm recursos demais. Existem pessoas pobres porque o sistema falhou, falha e falhará enquanto ele não for mudado. Não. Achei muito interessante, porque ele trouxe o conceito do sistema, da pobreza e tudo, um conceito moderno, tá? Então porque alguns países são pobres, outros países são ricos, então assim, ele tá trazendo um conceito de 1500 para frente, né? Que é o conceito que né, a gente tem Portugal e Espanha, que deixa depois de uma briga de territórios, deixa e vai colonizar outros lugares. Então, o conceito dele do sistema de capitalismo opressor já vem dessa época, dos países mais ricos, né, que vamos chamar Estados Unidos, Europa, por aí vai, né? Desses países de primeiro mundo que a gente tem atualmente, ele traz esse conceito que eles só se tornaram ricos, por quê? Por causa dessa noção que eles tiveram que tirar de outros países. E por que eu trouxe isso? Por que isso é muito importante para o canal? Porque o conceito de pobreza, quando a gente percebe isso nas relações mais antigas, esse conceito de pobreza, de não namorar homem pobre, na verdade, ele tem muito mais a ver com a questão de nutrição. Por que eu quero dizer isso para vocês? Muitos de vocês aqui no comentário vêm para mim, às vezes, com alguns comentários derrotistas, vamos dizer assim, falando, porque eu sou baixo, porque eu venho de comunidade, que não sei o quê, então eu nunca vou ter valor de mercado, por aí vai. Aí falam pra mim, porque você é mulher, você é querida, mas depois você passa dos 30, aquela conversa toda, aquela ladainha toda que eu vejo em todo santo comentário. Eu quero dizer pra vocês, o objetivo desse vídeo é ser um vídeo informativo, mas também ser um vídeo que é para dar real pra vocês, tá? Colocar as cartas na mesa e aí a solução vocês busquem como vocês quiserem. É o seguinte, eu falei pra vocês que hoje eu ia trazer o conteúdo, né? Eu trouxe hoje aqui a Ellen Fisher. Eu tô sempre mostrando só esse livro dela, né? Parece que os outros não leem, mas enfim. Porque eu gosto muito da Ellen Fisher. A Ellen Fisher, dentro das pesquisas dela, ela traz outros autores também. Então a pesquisa dela é realmente uma pesquisa muito bem feita. Tem muitos outros autores, então eu adoro. Nós vamos falar aqui de grande parte das sociedades antigas, tá? Esse mapeamento das sociedades antigas. Por quê? Porque há exceções dentro das sociedades antigas. Exemplo, tem uma sociedade lá na África e quem manda é a mulher. Acho que chama Aikong, alguma coisa assim. Eu acho que essa sociedade até hoje existe, tá? Uma sociedade... enfim. Tem uma outra sociedade, não sei se ela ainda existe ou se ela, entre aspas, já se ocidentalizou, que é lá na Índia, que é uma sociedade que a mulher ela é tão cara, a esposa é tão cara, que a família, para comprar o dote da mulher, às vezes tem que ter 2, 3 pessoas dentro daquela família, como se fossem irmãos, que para eles conseguirem estar com aquela mulher, eles têm que trabalhar em conjunto para pagar o valor daquela mulher, daquele dote para a família, de tão cara que a mulher é. Então, assim, no final acaba sendo uma mulher para vários homens, tá entendendo? Então, assim, enfim, tem essas exceções, mas vamos falar do que é geral, tá? O que acontece? Segundo Ellen Fisher, tem um capítulo dela que chama Dressed to Impress, significa vista-se para impressionar. O que ela quer dizer com isso? Que ela traz que a questão do rosto, da simetria do rosto, a questão da simetria do corpo e outras coisas, essa questão da simetria, nas sociedades antigas, elas estavam muito ligadas à qualidade do esperma do homem. O que eu quero dizer para vocês? Que quando o homem ele era muito assimétrico, quando ele é muito simétrico, desculpa a palavra, quando ele era muito simétrico, ou, por exemplo, imagina, ele era alto, ele era musculoso, né, e por aí vai, o que acontecia? As
seja a sociedade, né, todos aqueles, né, que compunham a sociedade olhavam para aquele homem e pensavam, aquele homem, ele é um homem bom, está preparado, ou tem tudo para poder estar com outra mulher. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que para as sociedades antigas, o fato do homem ser alto, do fato do homem ser musculoso e tal, era uma tendência maior que tinha de prover para as mulheres. Segundo ainda a Ellen Fisher, ela achou uma pesquisa deixa eu ver se eu acho aqui, sobre a questão, num capítulo que ela chama A Monogamia é Algo Natural, e ela traz um dado sobre que a gestação, presta atenção nisso, a gestação ela leva tempo. O que isso significa dizer? Que as mulheres, quando a gente não pensa na idade contemporânea, depois dos anos 60, que começa a ter métodos anticonceptivos, a mulher ela tinha em média 25 gestações durante a vida dela, tá? O que isso significa dizer? Que se essa mulher não tivesse um parceiro que ele pudesse prover, essa mulher fatalmente estaria nas mãos do destino. Ela fatalmente estaria nas mãos de, sei lá, de animais perigosos, entendeu? E virar alimento. Por quê? Porque uma mulher que durante a vida dela, imagine, às vezes a mulher está pronta, vamos supor, com 13, 14 anos. Aí o que acontece? Ela vai ter até... as pessoas morriam mais cedo, né? Mas vamos supor que uma mulher assim, que durou bastante, ela vivia até os 40 anos, vamos supor. Imaginem que durante esse tempo, de 14, 15 anos até os 40, antes de chegar à menopausa, ela tivesse 25 gestações, entendeu? Então, a mulher estava grande parte do tempo dela vulnerável, porque quem é mulher e já teve filho sabe, principalmente no final de gestação. Outra coisa, antigamente, como não tinha método anticoncepcional, o que acontece? Às vezes a mulher estava amamentando e ela estava grávida de novo. Então, imagina o tamanho do perrengue se essa mulher não tivesse um homem que pudesse nutrir. Bem, e como é que a gente encaixa isso com o conceito de não namora um homem pobre? Tudo bem que essa menina deu 3 razões, assim, completamente estapafúrdias, completamente nonsense. Mas qual que é o ponto? Esse conceito de nutrição, eu quero que vocês entendam, porque esse conceito é um conceito antigo. O que acontecia? Os homens, quando eles chegavam na idade que eles já podiam aprender a caçar, que eles já podiam sair de dentro de casa, que eles já estavam prontos, boa parte das sociedades antigas, eles tiravam esses homens do seio familiar, tá bom? E faziam o quê? Levavam para como se fosse esse ritual, né? Esse ritual de transição. O que acontece? A mulher, ela vira mulher, tá? A criança vira mulher, ela tá pronta para cumprir o papel dela, o papel biológico dela, que é o quê? Que é ter filhos e... né, dar continuidade àquela linha ali que está com ela. Mas o homem, o que acontece? Ele sai do seio da mãe e vai aprender a nutrir. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso é o básico. Se vocês, homens, quiserem interpretar a maior função de vocês, é vocês entenderem que vocês nasceram para servir, para nutrir. O que eu percebo muito hoje em dia? O que eu percebo é que tem muitos homens, até por causa do feminismo, das mulheres trabalhar, de às vezes ter uma mulher que manda dentro de casa, eu percebo muito que a mãe, até por um excesso de zelo em cima da criança, ela quer super proteger. E às vezes essa super proteção, ela vem até às vezes a mulher e o homem estão trabalhando tanto que eles dão tudo para os filhos, né, quando eles são crianças e adolescentes. Ou a mulher que às vezes ela não, ou o homem, né, a família que ela não tem condição, eles vão fazer de tudo para tentar agradar a criança, entendeu? E nós temos um outro aspecto que quando a gente percebe algumas famílias disfuncionais, às vezes a mãe e o pai não tem tempo para o filho, o que acontece? A criança acaba não entendendo que é amor, seja de pai, seja de mãe, por causa dessa disfunção da família. Eu quero dizer para vocês, que um homem, nessa sociedade que a gente tem hoje, e a gente tem diversos fatores que contribuem para a gente chegar nas coisas como elas estão, o homem, a função dele é essa função de nutrir, entendeu? É essa função de, você chegou numa idade, então beleza, vamos trazer isso para a contemporaneidade, que é o seguinte, trabalha, entendeu? Junta dinheiro,
Entendeu? E na hora que você estiver bem, se tiver condições de sair de casa, saia o mais rápido possível, né, do seio familiar, porque isso faz parte, esse é o processo, tá bom? Uma vez que você faz isso, ou tente fazer isso, a conclusão que eu quero que vocês cheguem é o seguinte: essa é a função de vocês. Se vocês até hoje estão reclamando, por exemplo, que não tem uma namoradinha, ou, por exemplo, não se envolve com ninguém, ou que você é pouco visto e tal, não sei o quê, às vezes muitos de vocês querem virar nesse conceito antigo, né, que o homem tinha que ser simétrico, que o homem tinha que ser alto, porque o homem alto ele conseguia escalar melhor, ou porque o homem forte ele conseguia lutar contra a presa e tal, não sei o quê. Todo esse conceito de nutrição, na contemporaneidade, esse conceito muda. Porque é quem tem o quê? Dinheiro, tá? Então eu quero trazer isso para vocês, que é o seguinte: muitos de vocês viram para mim e falam assim: ah, mas eu sou baixo, ai, mas eu sou negro, ai, mas eu sou mulato, ai, eu sou da comunidade. E o que acontece? Eu sei que muitas mulheres ainda têm essa... Vocês já viram, por exemplo? Outro dia eu vi um vídeo de um cara falando de umas modelos super famosas, e as modelos muito bonitas mesmo, tá? E aí o cara falando assim, como é que consegue arrumar um homem tão feio? Entendeu? E o cara ali falando que o cara era muito feio e tal. Tem todo aquele conceito também. Às vezes a mulher gosta do famoso Zé Droguinha, do MC, por aí vai. O que acontece? E as mulheres, de uma maneira geral, hoje, né? Elas não vão olhar para essa questão da aparência em um primeiro ponto. Para as mulheres, é muito mais importante o quão vai nutrir aquele homem. Até por uma questão que é biológica. Como é que eu vou escolher ter uma família? Como é que eu vou escolher um cara na minha vida? Como é que eu vou escolher ter um filho? Se aquele cara que eu tenho, ele não tem propósito, ele não tem ambição, ele não quer crescer, entendeu? Ele não sai do seio da casa familiar e por aí vai, tá? Então eu quero que vocês tenham essa noção a respeito disso. Por quê? Porque às vezes muitos homens chegam para mim, às vezes adolescentes viram para mim e falam assim: ah, eu sou incel porque nenhuma mulher me quer, porque eu sou assim e sou assado. Só que hoje em dia, o que acontece? Essa questão de prover, quando você tem dinheiro, muda. É muito raro vocês verem um homem que tem muita grana, que tem muito dinheiro, o cara tá sozinho. Entendeu? É muito raro. Eu bater na mesa. É muito raro mesmo. Por que eu quero dizer isso para vocês? Porque, felizmente, até para vocês, todo esse conceito de ser alto e tal, não sei o quê, tudo bem. Aí você vai pensar assim: ah, mas a mulherada vai se atrair pra um cara bonito e tal, não sei o quê. Até um primeiro momento. Porque se um segundo momento, se a mulher perceber que o cara é alto, bonito e tal, mas o cara não vai sair da casa dos pais, o cara é encostado, um cara mimado, a mulher não vai ficar com ele, ela vai cair fora, tá bom? Eu quero que vocês tenham noção disso, tá bom? Vamos continuar. Não é normal uma pessoa da mesma espécie que você, espécie humana, não ter o que comer, enquanto outra ganha 100 milhões de reais por dia. Entendeu? Assim, pra mim era óbvio isso. Pra mim não é possível que eu precisava explicar. E assim, esse tipo de discurso de meritocracia, de que todas as pessoas podem conseguir ter dinheiro se elas quiserem e tudo mais, a gente espera de um cara branco, né? De uma pessoa que tá banhada em privilégio. Historicamente falando, nunca foi tão fácil se ascender socialmente. Prestem atenção nisso. E esse conceito de ser branco tem muito mais a ver também depois do processo de colonização, tá? Mas parece que para ele é como se essa questão do... como é que eu vou trazer isso para vocês? Essa questão quando ele fala, ai, mas se você é branco e tal, não sei o quê, isso tudo é uma coisa... é muito recente. A história da humanidade é muito mais antiga, entendeu? Em tribos antigas, as pessoas, o que acontecia? Elas tinham, assim, as que ainda saíam um pouco do lugar, né? Aquelas que ainda não tinham estabelecido a agricultura, essas coisas. Gente, pela idade das pessoas, pelo tempo que elas viviam, se elas andassem, sei lá, mais de 200 quilômetros ao redor, né, de onde elas nasceram, era muito. Esse conceito tipo, de um cara no sul da África e ele vai conseguir se conectar com um cara no norte da África, isso levava gerações. Então, assim, todo esse conceito de que é branco e tal, não sei o quê, isso é muito contemporâneo, entendeu? E hoje em dia, esse não é o fator mais importante. Eu quero que vocês, meninos, entendam que as mulheres, elas vão querer se relacionar às vezes com homens bonitos? Vão. Entendeu? Isso é inevitável, ela vai querer olhar, até porque uma das formas como diz a Ellen Fisher, do amor romântico
essa questão da simetria do rosto, essa questão da simetria do rosto, eu falo simetria, da simetria do corpo, ser alta e tal, não sei o quê. Num primeiro momento, a mulher vai se interessar, mas no final, principalmente quando a mulher vai se tornando mais velha, o que é importante para essa mulher? É importante a capacidade que aquele homem que ela se envolve, que ela quer ter uma família, de nutrir. É por isso, esse é um dos motivos pelos quais, antigamente, nas sociedades antigas, quando a mulher, né, se tornava mulher, ainda adolescente, não, que a gente, essa noção que a gente tem de adolescente, na época não existia, também é outra coisa, né, da contemporaneidade, né, a mulher já estava pronta. E o que acontecia? Não era ela que escolhia, eram os pais. Por quê? Porque os pais queriam o melhor. Os pais queriam aquilo que melhor provesse. Naquela época, talvez os pais olhassem, sim, para o cara que tinha sei lá, um maxilar grande, maxilar bonito, ou o cara que tinha ombros largos, peito grande e tal, não sei o quê, fosse alto, tivesse as pernas toneadas, talvez naquela época esses fossem valores importantes. Só que a questão talvez o pós, né, com a agricultura e tudo, os valores passaram a ser diferentes, entendeu? E outra coisa que é importante, nunca foi tão fácil ascender socialmente na história da nossa humanidade, entendeu? E isso tem que ser colocado em conta. Por exemplo, você vai pegar a Idade Média, por exemplo, o cara que nascia plebeu, ele morria plebeu. Nossa, plebeu, vixe. O cara que nascia rei, ele morria rei. Entendeu? Então, assim, já era muito assim, ou você nasceu bem, ou você aceita que você vai ser o resto da sua vida dessa forma, entendeu? E muitas vezes aqueles que vinham da base, eles não sabiam ou nunca tiveram contato com aqueles acima. Hoje em dia, o que acontece? Com a ascensão das redes sociais, a gente tem várias informações sobre pessoas muito, muito importantes que a gente tem na mídia, de uma forma, assim, muito íntima. Entendeu? Todo mundo pode entrar no Instagram do Neymar e ver o que ele tá fazendo. Por quê? Porque às vezes ele, sei lá, ele tá fazendo qualquer coisa ali, ele tá com o Instagram ligado e ele tá falando sobre, né, o dia a dia dele, por exemplo. A mesma coisa pode ser com uma atriz famosa, por aí vai. Então vocês têm um acesso muito mais fácil à vida de uma pessoa grande através das redes sociais. Só que qual que é o ponto que eu quero trazer para vocês? A ascensão social ela nunca se tornou tão fácil. E hoje em dia, o fator mais importante para as mulheres é essa capacidade de nutrição. E as mulheres não estão erradas. Por quê? Porque elas não querem criar sozinhas. Às vezes a mulher que ela é uma, vamos dizer, né, uma emissol, por exemplo, ela quis ali tentar se acender, ou sei lá o que aconteceu, às vezes foi um acidente, não sei. O que acontece? Para ela, a vida vai ser, de certa forma, muito mais difícil, porque criar um filho sozinha, trabalhando, cuidando e tal, não é uma tarefa fácil. Então, isso, tudo bem que na nossa sociedade, no Brasil, a gente contribui bastante nisso na cultura do funk, mas é um famoso, a gente tem que, principalmente por causa desses caras meio progressistas, que a gente tem que respeitar, parece que isso tem que ser natural, mas isso não é natural. Sociedades antigas, a mulher sozinha, ela não ficava sozinha. Entendeu? Então, assim, tinha que achar sempre um homem que pudesse prover aquela mulher. Eu quero que vocês entendam isso, tá? E assim, tô falando isso sem preconceitos. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar pra vocês. Vamos ver mais um pouquinho aqui, né? Tá, nós temos 23 minutos ainda. Tem que olhar o tempo, senão eu falo demais. Mas é muito triste ver uma personagem da Disney, amor. Ela é muito parecida aqui, ó, de pior que a desgraçada é bonita. Reproduzir esse tipo de merda. Porque era pra você entender que, sendo uma pessoa... Ele não tá aceitando isso que ela tá falando porque ela é negra, né? Então ele não consegue aceitar isso, né? É que buga, né? Buga essa turma da lacração. Não branca, a vida já é mais difícil com você, mona, sabe? Então pra que tornar a vida de outras pessoas mais difícil? Que tipo de merda que você fala, que você falou merda. Você falou. Muita gente falando merda, hein? Por que disso? Porque uma pessoa rica e bem-sucedida, ela é inteligente. Esse discurso de que todas as pessoas ricas são inteligentes me pega muito. Porque tem um MC que chama MC Rian. Ele é rico, tem todo o dinheiro do mundo, tá no meio dos MCs e tudo mais. Só que ele escreve assim: vieram me ver, o Chape tá vindo. O Chape dá vindo. E o que é isso, a doutora Deolane? Eu gosto muito que a internet, eles pegam a exceção da exceção e mostram isso. Mas quando ele traz o MC, é aquilo que eu falo pra vocês, né? É a questão de como ascender socialmente se tornou muito mais fácil
nos tempos de hoje, principalmente por causa da internet. E vide a história do MC, que é uma pessoa que, não obstante não saiba nem escrever direito, é uma pessoa que o quê? Que tem condições, às vezes, de pagar um personal, que mora bem, que mora numa casa boa. Então, a ascensão ela não tem a ver com berço de ouro. Então ele traz essa exceção, que o caso dele é uma exceção, de tipo, o cara não sabe falar direito, o cara é um MC e tal, não sei o quê. O cara ganha dinheiro porque ele é MC e tal, não sei o quê, até por causa dessa cultura em cima do funk que a gente tem no Brasil. Mas, e isso é o mais importante, esse cara tem dinheiro. Vocês estão entendendo? Então veja como as coisas mudaram desde que a gente tinha sociedade como sociedade com o que a gente vê hoje. Vamos continuar. Lani tatuado na barriga dele? Gente do céu. Te amo, pastora. Falei que ia conhecer sua igreja. Claro, porque todas as pessoas ricas são extremamente inteligentes, gente. A gente não pode esquecer isso. Tamires. Na frente da Torre Eiffel só pra dar credibilidade à fala dela. Assim, eu confesso que se fosse um vídeo dela dentro de casa, eu ia desenhar dela um pouco mais. Eu ia duvidar da capacidade cognitiva dela. Mas a Torre Eiffel, ela dá uma credibilidade, né? Ela sabe gerir dinheiro. Ela precisou se desenvolver como pessoa para que ela tivesse riqueza. Esses 3 ganhadores da loteria ganharam milhões e ficaram pobres. Ou seja, esse discurso é uma mentira. Você pode muito bem ser rico. Você fica rico de várias formas. Mas independente se você for rico ou pobre, se você não souber gerir o seu dinheiro, você vai ficar pobre de qualquer forma. Não é? Tá vendo? Então ele se contradisse aqui, porque no início do vídeo ele fala muito sobre porque esse sistema capitalista, opressor, que não sei o que faz essa multiplicação da pobreza e tal, não sei o que as pessoas não... Né? E aí depois ele traz uma pesquisa da Empíricos, que é uma revista sobre economia, finanças, por aí vai, falando que as pessoas que elas se ascenderam socialmente de uma maneira muito rápida, muito rápida, se tornaram milionárias, rapidamente elas perderam o patrimônio dela. Aí depois ele vira e fala, não é porque a pessoa não sabe cuidar do dinheiro dela. Bem, então o que isso implica dizer? O capitalismo, o sistema é opressor quando convém, mas quando vai falar sobre essas pessoas que ganharam na loteria, tiveram sorte e perderam tudo, é porque a pessoa não sabe gerir o dinheiro dela. Entendeu? Então, a questão da pobreza dele convém no sistema. Porque o sistema é opressor e tal, se você nasce pobre é muito difícil de ascender. Só que a partir do momento que você tem muito dinheiro, como você não sabe gerir o dinheiro, você perde tudo. Então, não é uma questão do sistema, é uma questão do conhecimento que a pessoa tem de como gerir o dinheiro dela. Sei que saiu isso um pouquinho do vídeo, mas isso é contraditório, entendeu? Porque a pessoa é pobre que ela não sabe gerir o dinheiro. Muito pelo contrário. Porque eu lembro da minha mãe, gente, economizando ao máximo pra gente não ter que passar fome dentro de casa. Entendeu? Não podia tomar banho muito longo, não podia deixar a água ligada há muito tempo, não podia gastar muita energia, não podia abrir muito a porta da geladeira. Pra quê? Pra gerenciar dinheiro. O pobre só continua pobre porque ele sabe administrar aquele pouco dinheiro que ele tem. E se ele não souber administrar, ele vira mendigo. Isso não faz sentido. Essa sua teoria é podre. Não tem a menor lógica. E eu falo, tipo, as pessoas pobres só continuam pobres. Não, sim, vocês entenderam, né? O sentido. Acredito que sim, que eu tenha conseguido expressar o que eu quis dizer. Existem vários motivos pra existir a pobreza, tá? E eu vou falar aqui, o menor deles é o pobre saber gerenciar o dinheiro. Menor dos problemas é esse. Menor. Então, eu estou aqui pra te E aí, de novo, ele foi contraditório da primeira informação que ele passou. dizer, pare de namorar com homens pobres. E se ela disse, você vai escutar. Gente, você tem que escutar. Aí o Raquel Farias. Você tem que escutar. Senão sua vida vai ser uma merda. Pare de namorar com homem fudido, porque depois você fica reclamando da vida. Depois você fica dizendo que esse cara não te valoriza, que esse Mas aí são coisas distintas. Tipo, De fato, são coisas distintas, mas o que acontece? E isso é muito importante. Talvez eu finalize o react aí, vou deixar o link na descrição para vocês assistirem até o final, caso vocês queiram. O que acontece é o seguinte, a gente tem essa ideia aqui, de novo, o homem tem que prover. Então, essa noção de que o homem passa a adolescência até os 24, 25 na casa dos pais, já vi homem que depois dos 30 anos nunca saiu da casa dos pais, isso é algo muito novo, isso é algo extremamente moderno. Por quê? Porque antigamente os homens casavam cedo e iam cuidar da vida. Claro que tem vários outros fatores por trás de por que grande parte das pessoas não conseguem sair da casa dos pais antes de se casarem. Isso é óbvio. Só que a questão é o seguinte, e aí que eu passo a minha ideia para vocês. O que eu quero trazer para vocês e de uma maneira motivacional, para esse 2024, se você não teve a oportunidade de fazer um checklist, pensar no que você quer, do que você vai fazer, do que você vai deixar de fazer, gente, o momento é agora, tá?
ou vocês fazem, né, quando der para vocês. Mas a questão é o seguinte, aprendam, eu sei que muitos aqui do meu canal são homens, aprendam que as mulheres, elas não são interesseiras. Vejam a situação seguinte, se você tivesse uma filha, por exemplo, a pergunta que eu te faço é o seguinte, você queria que ela namorasse com um homem que ela, naquele primeiro momento, ela falasse que ela estava apaixonada, ou talvez por um homem que ele pudesse nutri-la, entendeu? Porque esse processo, isso é uma coisa importante, porque a questão do apaixonamento, segundo a Ellen Fisher, né? O apaixonamento é uma coisa que o casal, ele tem que alimentar diariamente. Por exemplo, uma das dicas que a Ellen Fisher fala para os casamentos durarem mais tempo, para os relacionamentos durarem mais tempo, é essa capacidade que, seja um homem ou seja mulher, tem de o quê? De nutrir o casamento. É a capacidade que eles têm de fazer carinho, né? De fazer carinho assim, de serem carinhosos uns com os outros. É a capacidade de nutrir o casamento e por aí vai. Caso cada um vai cuidar da sua vida, ou caso, por exemplo, uma coisa que é importante, gente, e até falando como mulher para vocês, é muito difícil emocionalmente para a mulher ter que lidar durante um período muito grande da vida dela essa situação de um homem não conseguir nutrir a casa. É muito difícil. A mulher, em algum momento, vai falar assim, ela vai ficar menos carinhosa, ela vai ficar menos... ela vai querer menos ter contato com o homem, entendeu? Então, por que eu falo isso? Por causa dessa questão do nutrimento, de nutrir, que faz parte, ela quer alguém que nutra, por quê? Porque a função biológica dela é procriar. E ela se sente confortável na procriação a partir do momento que o homem tem condições de fazer isso. Se nas sociedades antigas os casamentos eram escolhidos justamente para dar essa capacidade para a mulher, eu quero que vocês entendam que por mais que tenha o feminismo e tal, não sei o que, aquele tanto de coisa, isso acabou não mudando. Então, assim, pensem muito e com carinho. Se você hoje está sozinho, se você hoje não consegue se relacionar, qual é o seu poder de nutrir que você tem uma mulher? Ou qual é a capacidade que você tem de crescimento? Entendeu? Porque isso são fatores fundamentais que estão dentro de nós mulheres que a gente quer num relacionamento, num homem. E se vocês não puderem promover isso durante muito tempo, obviamente, aquele relacionamento, aquele casamento, ele vai ficar muito frágil. Outra coisa que é importante, numa pesquisa que a Ellen Fisher trouxe aqui, no livro dela, eu separei as páginas, já perdi tudo, enfim. Ela trouxe que grande parte dos motivos que o relacionamento acaba, tem dois motivos principais. O primeiro é a infidelidade descarada, vamos dizer assim. Achei aqui, no Blueprint for Divorce, tá? Um estudo de 160 sociedades, a antropóloga Laura Betzick, tá? Ela diz que uma das coisas mais comuns para dissolver o casamento é quando a infidelidade ela é muito escrachada, tá? Desculpa demorar a traduzir isso aqui da minha cabeça, né? E outra questão tem muito a ver com a incapacidade de procriar. E a incapacidade de procriação, ela também é tanto do homem quanto da mulher, entendeu? Se o homem é infértil, se a mulher é infértil, isso também acaba fazendo com que boa parte dos casamentos eles terminem, tá? E outra coisa... segundo essa antropóloga, ela diz, Darwin estava certo, e ela trouxe Darwin aqui na pesquisa dela. Uma das maiores razões pelas quais os divórcios acontecem está ligado ao sexo e à reprodução. E a segunda, que foi uma outra pesquisa que foi feita sobre o divórcio, tem muito a ver com a condição financeira do marido, tá? Que é um dos motivos que grande parte das pessoas terminam com o casamento. Tem uma coisa que o feminismo também trouxe, ela não usa o termo feminismo, mas ela diz sobre a capacidade que a mulher tem de ser independente do homem financeiramente. As mulheres que ela tem a vida própria, que elas não dependem financeiramente do homem, a capacidade delas ficarem num relacionamento que elas não estão se sentindo felizes também é muito pequena. Ou seja, se a mulher ela é independente financeiramente do cara e o cara não consegue prover dentro de casa, essa mulher não vai ficar com o cara.
segundo pesquisas aqui. E isso remete também às sociedades antigas. Então, o que eu sempre falo para vocês, tudo, querendo ou não, está em torno do dinheiro, da sua capacidade de nutrição. E outra coisa que eu quero finalizar o vídeo para vocês. Passem essa virada de ano, passem esse início do ano pensando sempre como eu posso prover, tá? Mas não só no sentido todas as mulheres são interesseiras, existe todo um por trás de por que as mulheres, elas, querendo ou não, elas procuram um homem que ele não é pobre, vamos dizer assim, né? Vamos trazer esse conceito para agora, né? Século XXI. Por quê? Porque a mulher quer... Ah, mas e a mulher que procura o MC? Mesmo assim, o MC ele tem um certo status. Ah, mas o Zé Droguinha. Às vezes o Zé Droguinha está muito ligado a uma mulher mais jovem, que como ela não tem um pai, uma mãe presente na vida, eles não evitam que aquela coisa aconteça, tá entendendo? Porque a mulher jovem... A Ellen Fischer também traz aqui no livro dela, em algum momento, que eu li uma vez, a jovem, ela não sabe escolher o parceiro de acordo com a nutrição. Ela muito mais escolhe por ela estar encantada por alguma coisa nele, tá? Algum aspecto físico, algum aspecto da conversa, por aí vai. Entendeu? Então, ela é inconsequente na hora de escolher. Por isso que grande parte das sociedades antigas, a escolha do parceiro, ela era feita pelos pais, tá? Depois tem um outro aspecto que ela traz de alguns exemplos aqui que ela traz, que depois que ela começa a ter uns filhos e tal, ela começa a procurar outros parceiros por fora do casamento e ela começa a procurar principalmente esses homens que são simétricos, entendeu? Mas simétricos, bonitos, que ela pode se relacionar mais no sentido romântico, tá? Porque antes esses casamentos, né, vocês sabem, né? Quando o casamento ele é um acordo, ele é um contrato, é claro que a mulher ela se casa contra a vontade dela. Mas para Ellen Fischer, em boa parte dessas sociedades antigas, depois que a mulher começava a cumprir o papel dela, que o homem ficava boa parte fora e tudo, depois ela procurava o amor romântico, né? Porque o livro dela é tudo sobre a questão do amor romântico. Então é isso. Então vamos finalizar aqui, né? O que eu quero trazer para vocês? É um vídeo longo, eu até peço perdão para vocês, um vídeo tão grande assim. Pensem que o problema é que as mulheres são interesseiras. Será que as mulheres são interesseiras? Ou será que está no momento de você parar e pensar, será que não está na hora de eu nutrir? Será que não está na hora de eu servir alguém? Muitas vezes tem gente que chega para mim e fala assim, adolescente, fala assim, não, eu sou incel que nenhuma mulher quer saber de mim. E às vezes colocam fatores genéticos pelos quais eles não têm envolvimento. A questão é a seguinte, para as sociedades antigas, se você não passava por esse processo de saber caçar ou saber outras coisas, pescar e por aí vai, se você não tinha aptidão de nutrir uma casa, você era excluído dessa sociedade. E aí vem muito dessa Guerra de Pio fala, porque o homem naturalmente não é amado, né, por esse fator. Mas não queiram culpar a mulher para as coisas serem assim, nesse sentido. Talvez a gente tenha que se questionar essas criações que a gente está tendo recentemente do mundo hiperconectado, em que as pessoas cada vez umas olham menos para os olhos das outras, cada vez as pessoas estão mais sozinhas, mais isoladas, e que o eu delas é mais importante, que o ego delas é mais importante, que elas estão extremamente frágeis. E por que as pessoas têm que começar a olhar para isso? Porque é justamente nessa fragilidade que boa parte das mulheres não vão olhar para você. O homem, ele tem essa coisa de servir. As pessoas têm essa questão de servir. Eu tô aqui, tô tirando meu tempo, tô custando a falar e tal, e falei que eu queria, né, ter uma oportunidade de estar aqui com vocês, mesmo nessa situação que vocês estão vendo. Por quê? Porque, de alguma forma, eu quero que esse conteúdo atinja algumas pessoas e que as pessoas virem para mim e falem assim, nossa, muito obrigada, isso me ajudou pra caramba. Entendeu? Quase num processo terapêutico. Então, assim, eu não venho aqui para querer lacrar na internet. Eu não venho aqui, porque meu ego, quero ser famosinha no YouTube. Não! É essa questão sobre o servir. Se todas as vezes vocês levantarem e pensarem como posso servir o outro, como posso ser útil para o outro, como ser humano, você vai ver como a sua vida é mais leve, entendeu? E eu quero que vocês entendam isso, porque a humanidade, essas sociedades, elas só conseguiram desenvolver, elas só conseguiram ir para frente por causa dessa visão de ajudar o próximo, essa visão de cuidar, de zelar e por aí vai. E esse é o seu papel como homem, de zelar pela mulher, de cuidar da mulher e por aí vai. Aí você vai me dizer assim, mas é porque eu posso ser milionária, a mulher nunca iria olhar para mim. Então experimenta primeiro fazer dinheiro, experimenta como nas sociedades antigas, experimenta aprender a caçar,
a ser um bom caçador, ser um bom pescador, para depois você procurar uma mulher que se envolver. O que eu vejo muito que a gente tem hoje em dia são homens, às vezes na escola, né? Na escola ainda. Vem alguns coleguinhas que são bonitinhos e outras se envolvendo com eles, e pelo fato dele não ser esteticamente bonitinho, o que o cara pega e fala? Eu sou incel, eu sou excluído, ninguém me quer e tal, não sei o quê. Só que essa coisinha de escola, se o homem não souber o papel dele de como prover, isso não vai durar. O romance da escolinha, só porque o homem é bonitinho, mas o homem não tem ambição, o homem não quer trabalhar, não quer saber nada, isso não vai durar. Porque um valor para a mulher fundamental para o processo dela de reprodução é principalmente a capacidade daquele que ela escolheu para ser o pai dos filhos dela, o quê? De poder nutrir, entendem? Então esse é o valor fundamental. Mas então, você quer dizer então que não tem jeito, a Red Pill tá certa, a mulher é interesseira, só quer saber de homem que tem dinheiro. Gente, não interpretem isso dessa forma, com essas palavras. A mulher, ela quer um homem que vai ajudá-la. A mulher, ela trabalha e tudo, ela faz todos esses esforços por aí, vai. Mas no final, a mulher, ela quer se sentir protegida, ela quer se sentir assim, não responsável por tudo dentro da casa, entendeu? Por mais que, por exemplo, haja meio a meio por aí vai, a mulher trabalha, o homem trabalha, no final das contas, ela quer sim que o homem ganhe mais que ela. E se ele ainda não está ganhando, ela quer olhar para aquele homem e falar assim, esse homem tem um potencial, porque ele é extremamente ambicioso de crescimento. E outra coisa, nunca foi, prestem atenção, tão fácil ascender socialmente. Você só tem que correr atrás de buscar problemas que a gente tem na sociedade, buscar coisas que precisam de solução para resolver problemas que a gente tem para essa ascensão, entendeu? As pessoas que têm muito dinheiro, as pessoas que têm empresas, as pessoas perguntam o trabalho delas sobre o que é. É sobre resolver algum problema, é sobre produzir determinada coisa. E é isso. Isso é o processo, entendeu? Que antigamente, talvez, essa questão estava muito ligada a como, o quanto de carne, de peixe eu colocava dentro da minha casa, ou colocava dentro da minha comunidade. Vocês entendem? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para 2024, eu espero que você receba com carinho essa mensagem que eu trago para você, tá bom? Principalmente para você, homem, que está me assistindo, que veio até o final. Vamos ser mais autorresponsáveis, porque afinal de contas, a cada dia de verdade que você fala que a culpa é da mulher, que a culpa é da sociedade, que a culpa é do governo, que a culpa de você estar no estado que você está é dos outros, não a culpa é sua, toda vez que você se deixa de responsabilizar, é mais um dia da sua vida que você não corre atrás de ser uma pessoa melhor. E você vai descobrir que a partir do momento que você deixar de olhar para suas dores internas como se elas fossem gigantes, tirar o seu ego do lado e começar a perceber que o seu grande valor é ajudar o próximo, ajudar o outro, você vai ver como a vida vai estar muito mais leve. Isso é um dos motivos também que eu tenho esse canal. Qual o objetivo desse canal? Que quando eu vejo tantos homens que estão nesse processo e que eu vejo tantos homens falando, porque a mulher é isso, a mulher é assada, a mulher é aquilo outro, o que eu quero que vocês entendam no final? Que o meu processo aqui, o meu trabalho aqui, é que eu quero sim, de verdade, servir, mesmo que for a gente tendo essas conversas por aqui, ou talvez outras coisas mais para frente que possam ocorrer, mas principalmente servir, entender qual o problema que está tendo, qual é a insatisfação que está ocorrendo, por que é que tem tantos homens que estão chateados, que estão frustrados, ou que estão irritados com mulheres, e compreender esses problemas que estão aí e achar o que acha solução, achar a resolução de problema, entendeu? Por quê? Porque hoje em dia, não sei se isso é alguma coisa da cultura woke, será se isso é novo governo, não sei que diabo que é isso. O objetivo é que as pessoas estejam cada dia mais separadas, mais sozinhas, mais dentro de casa e inaptas para se colocar no lugar dos outros. Mas a partir do momento que você entende que a sua felicidade está justamente no que você consegue gerar para o outro, você vai ver que a sua vida vai ser completamente diferente, tá bom? Então, assim, trouxe Ellen Fisher aqui hoje para nós. Trouxe um pouquinho essa noção sobre ter dinheiro, não ter dinheiro, né? E eu espero muito de coração que esse conteúdo tenha te ajudado, ou esse conteúdo tenha te feito falar assim, realmente, eu tenho que dedicar todo dia da minha vida, colocar metas, colocar propósito e falar assim, cada dia eu vou correr atrás disso. Quando a vida tem meta, quando a vida tem propósito, quando a vida não é simplesmente acordar, levantar, trabalhar 8 horas e voltar para a cama e dormir.
A partir do momento que você entende que a vida é muito maior do que isso, que a vida é sobre servir as pessoas, vocês vão começar assim a perceber que a vida vai se tornar mais leve, tá? Eu quero que vocês entendam que essa é a minha mensagem que eu tenho para 2024 para vocês. Planejem-se, foquem, coloquem as suas metas, coloquem os seus objetivos para o quê? Para vocês crescerem como ser humano, como indivíduo, como homens, para o quê? Para vocês chegarem numa situação que, ok, você vai escolher a mulher que você vai estar, entendeu? Ao invés de você falar que as mulheres estão difíceis, você virar e falar assim, não, eu pude escolher a mulher que eu tinha, por quê? Porque eu sou um homem que gera muito valor. E a forma que você tem de gerar valor é dessa forma. Ai, mas, ô Nina, isso é muito difícil e tal, não sei o quê. Ai, mas o mundo é muito perverso. Sai do útero da sua mãe, sai da casa da sua mãe, sai do tanto que a sua mãe te mima, tá? Ou sai dessas redes de comunidade de internet que você acaba assistindo aquilo porque aquilo retroalimenta aquele sentimento que você tem de ser uma pessoa frustrada ou de não querer correr atrás das coisas que precisam ser corridas, tá bom? Busquem o quê? Melhorar. A vida não é sobre facilidade, gente. A vida não é... tá tudo fácil. Tem muita gente que acha que a vida é assim, você veio pra cá pra brincar, a vida não é isso. A vida é pra você desenvolver, pra você evoluir, entendeu? E isso vocês viram que desde que a sociedade é isso. É sobre sobrevivência, é sobre evolução, sobre a capacidade de nutrir, sobre a capacidade de se tornar um ser que dentro daquela comunidade a qual você faz parte, você tem notoriedade, por quê? Porque você tem alguma coisa a entregar para alguém, tá bom? Gente, eu fico por aqui. Muito obrigada para você que aguentou o meu falatório até o final sem voz, tá bom? E para você que chegou até o final, me dizem, olha, eu cheguei até o final, muito obrigada pela mensagem, tá bom? Tudo que eu tô fazendo aqui para vocês é de muito coração, tá bom? Então ficamos por aí, logo logo a gente tem mais vídeo, take care.